Olá, olá, olá. Boa noite, André, meu amigo. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. André, muito obrigada por ter aceito o meu convite para hoje nós fazermos mais uma transmissão ao vivo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante nessa situação que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Olá, perdão, olá a todos, obrigado, Márcio, o prazer é meu sempre estar aqui com você. É uma pessoa que eu admiro, nós aqui em casa admiramos muito uma pessoa como você que vai à luta, que corre atrás, entendeu? Não fica só de conversa fiada na internet, entendeu? Mobiliza pessoas, entendeu? E é algo que realmente faz muita falta. E no que eu puder ajudar aqui para esclarecer alguma coisa, estamos às ordens. Muito obrigada. Para as pessoas que não conhecem, esse canal aqui só está no ar graças aos trabalhos deste meu amigo advogado. Então, eu quero apresentar você, André. André Santana é um advogado brasileiro, residente no estado do Rio Grande do Norte. Assim como eu estou aqui no Rio Grande do Sul, o André está lá no Rio Grande do Norte. Nós estamos nos dois extremos do nosso país. O André é um advogado brasileiro que, durante todos esses últimos tempos aí, tem feito muito por nós. Eu quero te agradecer, André, já te agradeci várias vezes aqui. Para quem não conhece o André, aqui nesse meu perfil tem outros vídeos dele. Repetindo, este meu perfil aqui no YouTube só está no ar porque o André entrou como advogado, eu perdi o canal, e o André, como advogado, fez o trabalho necessário para que o meu perfil fosse retomado, e por isso nós estamos aqui. Então, André, meu irmãozinho, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que você tem feito. Para quem não segue o André ainda, no Instagram, no YouTube também, né, André? Por favor, acompanhem ele. O André entrou com diversos processos nesses últimos tempos contra todas essas imposições que foram feitas para nós, como civis, e diversos processos, né, André? Você, como advogado, obteve êxito. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, André, antes de nós entrarmos aqui no assunto que nos traz hoje, fica à vontade e convida as pessoas também para acompanharem o teu trabalho nas tuas redes todas por aí. Muito obrigado pelas palavras, Márcia, é um prazer. Para quem quiser acompanhar, o meu Instagram é @AndréSantanaADV, tudo junto, tá? E como a Márcia mesmo falou, eu me propus, como advogado, né, um dos deveres da advocacia, né, justamente ser uma função essencial à justiça, né, e dessa forma eu tento ajudar a criar um curso chamado Quero Me Defender, que agora já não é mais necessário, graças a Deus, durante um período de exceção que nós tivemos agora para o regime sanitário, ajudou a várias pessoas a conseguirem a garantir seus direitos fundamentais, ao exercício pleno da sua cidadania. Na área criminal também eu impetrei alguns habeas corpus, né, para as pessoas que infelizmente foram alvo, ao meu ver, indevidamente de ação penal originária pela Suprema Corte, né, e coisas assim do gênero. E agora estou aqui muito honrosamente a convite da Márcia Ró, uma pessoa de ação, né, que mais uma vez exercita a sua cidadania, esclarecendo e ao mesmo tempo permitindo que as pessoas também acessem uma ferramenta para o exercício de cidadania conjunta, que, ao meu ver, é uma forma corajosa e viva, né, de fazer valer os direitos e assim colocar as pessoas que dirigem o Estado nos seus devidos lugares, que sejam quais sejam, de seguir os propósitos que nós, os cidadãos, assim determinamos, nada mais e nada menos. Perfeito. André, muito obrigada. Eu quero convidar todas as pessoas, o título da nossa transmissão de hoje é Cercamento Eletrônico e Reconhecimento Facial. Nós autorizamos isso? E aí eu quero mostrar aqui agora, este tem sido um dos assuntos mais relevantes desses últimos tempos para nós. E aí é anterior ao que nós vivemos de 2020 para cá, então é importante que as pessoas se atentem, e eu quero convidar todas as pessoas para pegarem o seu caderninho, a sua caneta e anotarem o que nós traremos aqui hoje, porque é muito importante. Tudo isso que nós estamos vivendo é resultado
de uma transformação que está sendo feita na sociedade e que a imensa maioria das pessoas não está compreendendo. E o que nós vivemos de 2020 para cá foi um teste. Nós passamos por um laboratório, como é que nós nos comportaríamos em restrições. E agora, aquelas restrições estão sendo colocadas em prática. E é por isso que o André mencionou muito bem aqui agora, que eu aqui, e junto conosco, né, André, tem várias outras pessoas, inclusive o documento que nós vamos apresentar hoje aqui, no final dessa nossa transmissão, é uma sugestão vinda dos nossos irmãos espanhóis. A Espanha, a situação é gravíssima, a Itália, a situação é gravíssima, bom, o mundo todo, a situação é gravíssima, a União Europeia é uma situação terrível, e aí nós queremos, aqui no nosso país, tentarmos evitar que a situação se efetive de uma vez por todas. Eu quero, André, começar aqui, antes de apresentar a primeira notícia, que eu vou fazer a leitura para nós, para depois eu pedir também para que tu fale como advogado, eu quero dizer o seguinte, a divulgação que eu fiz do nosso vídeo de hoje, eu compartilhei com diversas pessoas e compartilhei também com 4 vereadores aqui de Caxias do Sul. E um dos vereadores sempre me responde, aliás, vários deles respondem às perguntas que eu mando ou as mensagens que eu envio, mas um deles, e eu não vou mencionar o nome porque é em respeito até pelo atendimento que ele sempre faz comigo. E ele sabe, tomara que ele esteja assistindo, ele sabe de que eu estou falando dele. E esse vereador me disse o seguinte, eu quero começar essa transmissão hoje com a pergunta do vereador. Ele me disse assim, ó, Márcia, me responde simplesmente, tu é a favor ou contra o cercamento eletrônico? Me responde só sim e não. E eu disse para ele, eu sou contra. E aí ele me pediu o porquê, e eu pedi para ele, vereador, assista a transmissão de hoje, que o senhor vai entender, né? Fiz isso, né, André? Então, vamos lá. Eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando, assim como os nossos vereadores aqui, assim como os prefeitos, que algumas pessoas enviaram a sugestão de assistirem o nosso vídeo, prestem atenção no que nós traremos aqui hoje. Porque é o seguinte, o que nós estamos vivendo apresentam uma coisa para nós e depois a gente tem outra. Teve uma pessoa que escreveu aqui nos comentários, ó, foi a Marlene. Primeiro promovem a insegurança, o medo, a impunidade, depois trazem solução. Então, vereador que me fez a pergunta, por isso aqui é que eu sou contra, porque nunca foi pela nossa segurança que isso está sendo implementado. Nunca foi para que nós tenhamos segurança a mais, que é o que estão dizendo aqui em Caxias do Sul. Então, vamos lá. Eu quero mostrar um pouco agora, André, do cenário que está instalado no nosso município aqui de Caxias do Sul, para que as pessoas compreendam o porquê que nós estamos fazendo essa transmissão de hoje. Olha só. Notícia do dia 4 de setembro de agora, de 2023. Caxias do Sul é uma das 3 cidades selecionadas pela CAF para projetos de transformação digital. Lembram que quando veio aqui a presidente da União Europeia, ela falou junto com o presidente da República que o Brasil está passando e que o mundo está passando pela transição digital, energética e alimentar. Então, tudo isso é o quê? Transformação da nossa vida nessa coisa toda digital, sem perguntarem para nós se nós queremos isso. Transformação da nossa vida no que se refere às energias. Eles demonizaram o que eles chamam de combustíveis fósseis, que é uma mentira, e aí estão vindo com toda essa falácia, com toda essa farsa de energias verdes, que é uma mentira, que é por isso que eu convido as pessoas para assistirem o vídeo que eu fiz com o Miguel Rix, lá da Espanha, e com o casal que faz 2 finais de semana que eu fiz também, a Pilar e o José Manuel, onde eles mostram que, assim como a situação do Brasil é dramática, a da Espanha deve ser um pouco pior, porque o da Espanha está muito mais avançado. A próxima guerra que nós viveremos é pela água. E então, eles estão fazendo da Espanha o território, o terreno, a céu aberto, do que eles chamam de hidrogênio verde.
usando todos os recursos naturais da Espanha para fazerem da Espanha o parque de energias da Europa. Então, vamos lá. Olha só. Caxias do Sul é uma das 3 cidades selecionadas para a segunda etapa de cooperação técnica de transformação digital de municípios. Aqui começam os problemas. A Corporação Andina de Fomento, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, ou seja, não é de Caxias do Sul, é externo a Caxias do Sul, sempre é assim, eu quero que as pessoas entendam isso. A situação é global, lembrem que nós estamos a passos largos para o governo global, aliás, na minha opinião, nós já estamos vivendo o que eles chamam de governo global, e o consórcio Latinoamérica das tais cidades inteligentes. Anunciaram nesta semana as cidades escolhidas. Vamos lá, para as pessoas saberem quem são os municípios escolhidos. Belém, no Pará, e Boa Vista, em Roraima. Conforme a CAF, a maturidade digital dos municípios, somada ao comprometimento ao envio de informações solicitadas, foram os fatores determinantes da escolha. E aí vem aqui, a fala da vice-prefeita de Caxias do Sul. Nós estamos muito felizes com esse resultado. É importante salientar o que nos proporcionou sermos escolhidos, e isso consta no resultado que eles nos enviaram. É resultado do que já foi encontrado aqui. O cenário que já construímos, a exemplo de ter uma lei moderna de inovação. Eles também consideraram a disposição à prestação de contas e o nosso interesse ao sermos prestativos no retorno. Na primeira etapa, haviam sido selecionados 8 municípios, presta atenção, para integrar um estudo sobre cidades inteligentes. Caxias foi a única cidade do Rio Grande do Sul escolhida. Entre os 497 municípios, só nós somos os escolhidos. Mas é importante, Caxias do Sul é um alvo fundamental para essa gente toda. Mas certamente a nossa vice-prefeita, o nosso prefeito e essa galera toda que toma conta das decisões por nós, não sabem da missa à metade, e é por isso que metem a gente nessas encrencas todas. Eu digo metem a gente o município. Né? Foi elaborado um diagnóstico para estas cidades, que será utilizado agora na consultoria das cidades selecionadas. Olha só. Aí aqui agora vem uma parte que é feito pela aquela situação toda que é feito pelos servidores do município. Antes da gente seguir, André, eu quero pedir para as pessoas prestarem atenção que este assunto, eu não falei no começo, e eu até peço desculpa, ele faz parte do pacote verde, né? Ele faz parte da Agenda 2030 da ONU, ou seja, qual é o caminho que nós estaremos traçando para que até o ano de 2030 os nossos municípios estejam de acordo com aquilo que eles querem impor para nós. E aí a Agenda 2030 tem 17 objetivos. Cada objetivo desses diz respeito a um pedacinho dessas coisas todas que envolvem a nossa convivência. E esse pacote é fechado com as 8 previsões, ou os 8 objetivos do Fórum Econômico Mundial, que nessas previsões eles dizem que até 2030, para ser implantada essa agenda, nós teremos que traçar diversos passos. E dentre esses passos tem aquilo. Até 2030 não haverá mais hospital, e é por isso que eu quero que os prefeitos e os vereadores prestem atenção. Então, aos poucos, eu vou ler o próximo texto, André, e aí as pessoas vão entender que isso que nós estamos vivendo não é um cercamento eletrônico para a nossa segurança, não. É o delineamento das cidades para que eles implementem esse projeto deles, que esse projeto do Fórum Econômico Mundial é a tal da 4ª Revolução Industrial, onde, junto com o não haverá mais hospital até 2030, também eles dizem, vocês não comerão mais carne, vocês estão comendo muita carne, então até 2030 nós precisamos eliminar as galinhas, os porcos, as vacas, os animais todos. É por isso, né, André, que a cadeia leiteira, que aqui no Rio Grande do Sul é uma das mais fortes, tem tido tanto impacto. Então, para o nosso vereador aqui de Caxias do Sul, que me perguntou, Márcia, você é contra o cercamento eletrônico? O senhor entende agora, vereador? É por isso, porque o cercamento eletrônico, o reconhecimento facial, o monitoramento,
ele é só uma armadilha para fazer o cercamento todo do município, que depois que estiver todo cercado, vai ser entregue para que nós sejamos monitorados globalmente, assim como diversos outros lugares no mundo já acontecem. Então, eu peço para as pessoas, quem ainda não conhece, isso tudo que eu estou apresentando aqui faz parte, não só, mas principalmente do ODS 11, ou seja, o Objetivo 11 da Agenda 2030 da ONU. Agora, André, eu vou apresentar o outro texto que mostra a segunda parte, e aí eu vou pedir para te falar, já juridicamente falando, os perigos todos dessa situação que nós estamos vivendo. Vamos lá, então? Eu vou apresentar aqui mais um arquivo do que está sendo feito com o município, o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul. Só deixa eu verificar aqui, já está aparecendo, né? Então, vamos lá. Olha só. Para quem é de Caxias do Sul e paga imposto em Caxias do Sul, eu quero perguntar para vocês. Vocês estão sabendo disso aqui? Vocês estão acompanhando isso aqui? Vocês sabem o que significa isso aqui? Caxias do Sul conquista selo de boas práticas de cidades inteligentes. Reconhecimento foi entregue nesta terça-feira, essa matéria é do dia 29 de setembro deste ano, em São Paulo, durante a 9ª edição do Connect Smart Cities e Mobilidade, maior evento de cidades inteligentes e mobilidade urbana. Então, prestem atenção. Monitoramento eletrônico. Mas o que tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver com isso aqui. Nós estamos caminhando para a cidade inteligente. Então, o cercamento eletrônico é um elemento e é por onde nós seremos controlados. Caxias do Sul conquistou o selo dessa conexão das cidades inteligentes. Reconhecimento foi entregue em São Paulo e tal. A premiação é concedida às cidades inteligentes como forma de estimular e reconhecer a inovação no setor público. Os secretários, daí teve 2 secretários que foram lá para receber o prêmio em nome do nosso prefeito. Aí o nosso prefeito disse, essa conquista nos estimula a continuar avançando na modernização da cidade, que já se traduz na prática na prestação mais rápida e eficaz de uma série de serviços à população. Aí, claro, o prefeito, não sei se inocentemente falando, ele pensa que vai ter isso, essas vantagens para o cidadão, emissão de guia mais rápido, abertura de empresa mais rápido, estímulo à inovação e empreendedorismo. Vamos lá. A participação de uma comitiva caxiense no evento, no maior evento das cidades inteligentes e de mobilidade urbana, reflete a escolha do município para a segunda etapa de cooperação e transformação digital. Aí está ali, ó, a Corporação Andina de Fomento, do Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Consórcio América Latina das Cidades Inteligentes elegeram 3 cidades. Aí estão elas ali, ó, Caxias do Sul, Belém e Boa Vista. Em 2023, Caxias foi considerado o 6º município mais inovador do Brasil e o primeiro do Rio Grande do Sul em avaliação realizada na Escola Naval de Administração Pública. E aí vem lá aquela coisa arada toda. Aí está aqui, ó, o que o selo significa. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu quero que as pessoas vão atrás disso. E eu também quero, André, que tu possa falar para nós desses perigos todos dessa situação, porque eu já vou chegar no documento, que é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. Eu só quero que as pessoas entendam o seguinte: essa premiação, esses selos, essa armadilha, essa arapuca, ela está aqui, ó. Conforme o desempenho nas dimensões, os municípios receberam um selo. Aí o selo é diamante, ouro, prata, bronze e aspiracional. Aí diz aqui que nenhum município brasileiro chegou no diamante. É óbvio. Os municípios brasileiros são municípios tradicionais. Os municípios brasileiros são baseados numa vida diferente dessa idiotice, desse deslumbramento das cidades burras. Aí está aqui quais são as cidades que são a aspiracional. Eu quero que depois as pessoas... Eu vou deixar esses links todos na descrição do vídeo, então quem quiser saber se o seu município está aí, vocês, por favor, olhem, porque eu quero que as pessoas saibam que os municípios que estão aqui, no aspiracional, no bronze, na prata e no ouro, já são municípios que os seus prefeitos,
as suas administrações estão metendo nós nessa situação infame toda. E aí, André, para aquelas pessoas que não sabem do que se trata, eu quero dizer o seguinte. As pessoas que me acompanham aqui, André, as pessoas que me conheceram fazendo vídeo na internet, são aquelas pessoas que gritavam por aí, campo afora, a minha bandeira jamais será vermelha. Aquelas pessoas que diziam assim, eu tenho medo do comunismo, eu não quero comunismo. Isso aqui é isso. Isso aqui é o caminho para tirar a bandeira do teu país e você andar com a bandeirinha da ONU. As pessoas têm que entender isso. Isso que eu estou fazendo aqui agora, que nós estamos fazendo neste momento, é para mostrar para as pessoas que se você disse que a tua bandeira jamais seria vermelha, eu quero que você saiba que a partir do momento que você está concordando com isso aqui, ou permitindo que isso aqui aconteça, este é o pacote da globalização, do globalismo, do pacote verde todo, que a ONU vai ser a gerente do mundo todo. E que lá de 2020 para cá, eles fizeram um teste, foi por isso que eles fecharam as coisas todas, e nós, na imensa maioria, por falta de entendimento, nos submetemos. Então, quando eles impediram que o transporte público circulasse e dissessem que só podia circular com 50% dos horários, ou com 50% da capacidade, ou com 25% da capacidade, ou com não sei quanto por cento, era porque nós estávamos neste caminho aqui. Então, André, antes que eu mostre, André, o pacote completo do cercamento eletrônico em Caxias do Sul, eu quero que tu deixe uma palavrinha sobre isso para nós, para que as pessoas entendam o que é o governo global, os riscos do que nós estamos correndo, e já mostrando que Caxias do Sul, o segundo maior município do Rio Grande do Sul, o município que é alvo desse sistema todo, está já com tudo isso que eu li aqui implementado. Tá. Sobre o governo mundial, eu acho que ninguém é melhor do que você para explicar tudo. Só do que eu vi aqui. Assim, para as pessoas que não são tão versadas quanto a Márcia, né, sobre esse assunto, o que eu posso dizer, fazendo uma conexão entre o que ela sabe e o que está aí proposto, que seria interesse geral, que as pessoas possam alcançar, é o seguinte: uma política pública desse alcance, né, que, notadamente, ele vem com uma apresentação, né, de propaganda muito bonita, vendendo assim prosperidade, acenando, né, com dias com ares mais limpos, né, com uma vida mais feliz, né? Isso na prática é uma política pública e como tal ela deveria ser debatida amplamente, previamente pelos cidadãos. E após isso, de pleno conhecimento, inclusive dos políticos, né, que são os representantes dos cidadãos do município, aí sim, se for do interesse dos cidadãos, submeter isso a uma lei municipal. Esse seria o normal e adequado. Mas, assim, em vista do grande pote de ouro, né, parece que é uma coisa assim que fica parecendo de olha, é um prêmio de loteria, né? Vocês não acreditam. Vocês, entre 400 e tantos municípios, foram agraciados, entendeu? E aí vende-se uma propaganda, cria-se um clima de prosperidade, mas que ninguém ao certo sabe explicar, né? Você vê que a própria descrição, se você vai no site, que é dos links que estão aí, que são oficiais, que a própria Márcia está se colocando a disponibilizá-los, você vê que as descrições das ODS, né, e das próprias metas, elas são assim bastante genéricas, amplas, né? E a maior parte dela parece ser coisa assim que só remete a uma coisa boa, mas não diz exatamente o que é, de uma grande forte subjetividade. Mas dá para ver que está havendo encadeamento e uma gradação para que se tomem decisões em nome do bem comum, sem que as pessoas sejam consultadas. É um grande pacote. Deixa comigo, que ninguém sabe quem é, e com certeza não é mais o vereador, nem o prefeito, nem os seus secretários, é alguém de fora que vai assumir um compromisso, inclusive financeiro, com o CAF, né, ligado a uma agenda de um ente não governamental que se sobrepõe, né,
a autoridade nacional, então fere a soberania, de uma coisa que ninguém vai saber do seu dia a dia. Então, aparentemente, é só para controlar o trânsito, aí as pessoas vão ganhando confiança, aí daqui a pouco, quando você menos vê, você vai estar num gerenciamento de pontuação, e que para a cidade ganhar esse nível aspiracional, todo mundo, 20% dos cidadãos vão ter que ter feito algum tipo de etapa, como, por exemplo, reduzir nas propriedades rurais. Isso é porque estou só especulando, mas porque eles não deixam claro de como eles vão atingir essas 169 metas, que vão ser específicas para cada lugar. Então, de repente, seria o sacrifício de umas cabeças de animais, né, para evitar a contaminação da água pelo nitrogênio, porque eles falam aí sobre água mais limpa. E como é que eles pretendem fazer isso? Eles vão investir em tratamento de água ou vão obrigar que se faça do meio que eles queiram o tratamento dessa água, como, por exemplo, essa que eu citei, porque, inclusive, é o que estão fazendo na Holanda, né? Estão determinando, na prática, o fechamento de propriedades rurais inteiras, porque eles acreditam que isso vai evitar a contaminação de animais, como os bovinos, né, que tem bastante nessa região de vocês, né, e assim vai preservar a água. Uma coisa quase que uma crença, né, e que vocês parecem que são induzidos a aceitar, do tipo, quando alguém chegar, eu digo, não, mas isso foi da vontade popular. Quando ninguém disse em detalhes como seria isso implementado. E aí que está o grande problema. Já diz o ditado, e não sem razão, que o diabo, ele mora nos detalhes. Então, enquanto não for explicado detalhadamente o que se quer propor e como se quer propor, eu acho que qualquer pessoa sensata, adulta, não deve aderir, entendeu? A propaganda. Você, afinal de contas, não compraria um carro ou uma propriedade e se endividaria a longo prazo só pelos belos olhos de uma vendedora ou um vendedor, não é verdade? Você ia querer ver todos os detalhes e apresentar isso para profissionais que pudessem traduzir e pudessem aferir, né, que o que está sendo prometido realmente tem garantia, né, ou se você não está caindo numa esparrela, né, num conto. Afinal de contas, por que não se coloca outras cidades de smart cities para poder se ter como exemplo? Por exemplo, há várias cidades smart cities na China, né? E as pessoas de lá nem se podem optar, porque uma das condições é justamente o controle, como a Márcia mencionou. Quando seus dados biométricos forem rastreáveis, entendeu? E alguém tomou por você a decisão do que deveria ser a sua autodeterminação informativa, então, praticamente você está passando para alguém a dizer por você, entendeu? Se você pode ou não ser rastreado, entendeu? E isso já seria uma violação às garantias fundamentais da nossa Constituição, a lei do Marco Civil da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, inclusive, no seu inciso 1 do artigo 7º, ele é categórico nesse sentido, que o livre consentimento deve ser informado como condição obrigatória para a acessão de um dado pessoal, como são, por exemplo, os dados biométricos, né? Mas podem ser os outros dados pessoais, como um CPF, por exemplo, ou uma identidade. Tudo que for necessário para que esse sistema rode. Entendeu? Então, tudo isso que, de alguma forma, tenta passar por cima desse direito, já é uma violação por si só. Veja só, qualquer proposição que fosse feita numa comunidade quilombola ou mesmo indígena, obrigatoriamente teria que passar por uma consulta prévia, né, pela comunidade. E por que um município como Caxias do Sul isso não seria feito? Na verdade, tenho certeza que os políticos da região receberam essa notícia com uma enorme alegria, porque acreditam de boa fé que isso vai gerar algum tipo de impacto sempre positivo na vida das pessoas. Mas é o dever deles ser os primeiros curiosos a saber como isso será feito, né? Então, isso deve ser objeto de debate público, começando pela Câmara, né? Inclusive com sessão aberta ao público, para que a sociedade civil seja chamada, né, para ser consultada e que seja ouvido, por exemplo, os representantes desse CAF, né, se é que há, né, desses representantes desses programas, e que eles possam explicar de maneira, sem a menor dúvida,
como é que se vai garantir o direito à privacidade, o direito ao sigilo, ao direito da escolha das pessoas individualmente de quererem ou não cederem os seus dados pessoais, né, para esse programa, porque esse programa, sendo votado e aprovado, ele não pode violar essa vontade que é individual, né, não pode se sobrepor, é uma garantia do cidadão contra o Estado e, mais ainda, contra o interesse consorciado com entidades públicas ou privadas, né, que é o que parece que é esse consórcio aí de interesse. Então, assim, a princípio, o que eu posso dizer assim, é que a população vá procurar se informar e que os políticos da região, que prestigiam a audiência da massa, né, façam isso, façam o seu dever de casa, sejam os primeiros a questionar, para depois não se ficarem numa situação de quererem sair de um problema, né, de uma armadilha, da qual eles talvez não tenham nem forças para isso. Então, antes de você entrar, é melhor você primeiro se precaver, tomar todas as informações, até porque depois que a população previamente informada, e aí elas entendendo realmente quais são os possíveis ganhos e os riscos, né, possa, com tranquilidade, dizer, bom, eu fiz a minha parte e todos puderam ver o que seria o esperado. E caso não aconteça daquela forma que foi entendido por todos, eles possam, com a sua justa indignação, promover as reparações e até mesmo saírem desse programa. Mas, assim, entrar de cabeça é justamente o que não se deve fazer. Nós tivemos agora, recentemente, uma experiência de um estado de exceção e que o preço está sendo muito caro, embora tenha sido previamente avisado que essa era uma das consequências, e outros problemas de saúde pública que os municípios, inclusive, daí devem estar enfrentando, né? O Brasil todo tem os dados públicos. Quem quiser acreditar ou não numa correlação de existência com o que aconteceu com os programas de saúde, com as medidas restritivas, né? Mas o fato é que nós estamos com um aumento enorme, né, inclusive entre jovens, né, de males de saúde de forma anômala, né, e isso impacta fortemente no orçamento dos municípios, principalmente no momento em que os municípios estão sem dinheiro, né? Então, pode parecer que esse dinheiro está caindo do céu, mas pode ser justamente o contrário. Pode ser uma cilada, entendeu? Mas quem pode, realmente, quem tem um poder e quem deve dar a opinião final, previamente informado, é cada um dos cidadãos que pertencem ao município. E isso é o que eu posso dizer que é o mínimo de legalidade que se pode esperar, tá? Para quem queira saber, vou até dar uma ligada aqui na minha colinha, eu tenho um artigo que eu passei para a Márcia, que eu sou o autor, não foi especificamente para esse fato, mas serve, né, se ela quiser colocar aí no link da descrição. Então, a base legal é Código de Defesa do Consumidor, como eu mencionei, tá? O Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, e deixa eu ver, tem mais um outro aqui também, a Lei de Acesso à Informação, né? Código Civil, no capítulo 2, que trata de direitos da personalidade, tá? No Código de Defesa do Consumidor, o capítulo dos bancos de dados e cadastro dos consumidores, tá bom? Todas essas informações, eu juro que eu não escrevi nada muito chato, a Márcia sabe como é que é meu jeito, e aí vocês vão poder, no link aí na live dela, poder ter acesso. Qualquer outra dúvida, é só, ela pode também colocar aí o meu Instagram, tá? Vocês podem me contactar que eu posso esclarecer um pouco mais. Mas, assim, quem tem que tomar a decisão são vocês, né, que devem ser previamente informados de todas as etapas de como se pretende incluir isso daí, porque o programa é muito extenso, não é só uma questão de melhorar o tráfego, né, para poder melhorar a qualidade do ar, tem uma questão, por exemplo, de evitar as emissões, e isso já é assinalado de fazer escolhas. Talvez isso vai ter que passar por uma restrição de circulação de veículos, né? E aí você vai criar tratamentos diferenciados. Será que isso é realmente o que se quer? As pessoas querem isso mesmo? Né? Por exemplo, algumas pessoas que possam comprar veículos elétricos de R$300 mil poderiam circular e estacionar livremente no centro da cidade, enquanto uma pessoa, um trabalhador honesto, que não tem essa oportunidade, mas que tem o seu veículo pequeno, movido a combustível fóssil, não possa, ou se para poder somente através de um rodízio,
ou através de um pedágio, que para ele vai onerar de uma forma que, na prática, vai impedir ele de circular. É isso que realmente, é dessa forma que, se for essa uma maneira que for proposta, será que é por aí que se quer? Então, essas maneiras de como atingir isso tem que ser discutido. A mesma coisa sobre como se vai preservar a água. Porque as pessoas pensam, então preservar a água são essas fórmulas de sempre. Você vai colocar uma estação de tratamento de água e aí tudo bem, esse dinheiro vai vir da onde? Do CAF? Ou será que vai ser impondo aos munícipes, principalmente aquelas que possuem propriedade rural, ainda mais controles, que tenham que dispor de mais gastos, talvez da forma que eles não tenham, né? Sem acesso a crédito, ou então com sacrifício até mesmo dos seus gados, entendeu? Ou do seu próprio cultivo. Isso tem que ser dito claramente, e tem que ser dito antes, para as pessoas saberem se vão querer ou não. Porque fora disso seria você querer se aproveitar das pessoas, né? Você vender para elas um produto bonito e só oculta, né, propositalmente, né, a parte daquilo que você vai exigir depois, né? Se as pessoas ficarem sabendo que passariam por isso aí. Aí você vai querer depois dizer, não, mas todos concordaram. Só que a pessoa já ocultou propositalmente de forma anterior de como seria, né? Então, você pode acabar correndo o risco de vender sua alma ao diabo, né? Aproveitando o trocadilho, que eu sei que a Márcia gosta muito desses temas aí. Perfeito. André, agora eu quero mostrar porque aqui em Caxias do Sul, eu só vou compartilhar a tela, daí eu vou explicar. Aqui em Caxias do Sul, eu diria que a gente tem um governo paralelo. Então, eu vou ler agora a notícia deste governo paralelo de Caxias do Sul. Então, aqui, ó. Isso tudo, André, que nós apresentamos aqui agora, do cercamento eletrônico, é nessa matéria dessa instituição aqui, o MOB Caxias, vai estar resumido, e aí, depois que eu ler essa matéria, eu vou ler o que são as zonas de baixas emissões. Certamente, André, os vereadores de Caxias do Sul, o prefeito e a vice-prefeita, o prefeito eu não sei, porque eu não acredito muito que o prefeito, mas enfim, vamos deixar todo mundo no pacote, porque o prefeito é o responsável pelo município. Provavelmente, eu vou dar aqui o benefício da ingenuidade, eles não devem saber que o cercamento eletrônico, que o reconhecimento facial, que o monitoramento de câmeras, ele vem para contemplar a farsa das mudanças climáticas. E que foi por isso que fizeram conosco tudo isso que tem feito conosco tudo o que eles têm feito, e aí eles estão justificando este tipo de situação, que é essa que nós estamos vivendo aqui agora e apresentando aqui agora, para dizer que através deste monte de coisas aqui, eles vão reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa, e que esse efeito estufa causa o aquecimento global, e esse aquecimento global está causando esses desastres ambientais todos que nós estamos vendo aí. Quando, na verdade, o que a gente sabe é que por trás disso tem tecnologias que são usadas para fazerem tudo que eles fazem, e mesmo que não tivesse a tecnologia, né, André? Agora, infelizmente, no dia 4 de outubro, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto do mercado de carbono. As pessoas que estão aqui já todas sabem. Agora nós vamos ter que batalhar na Câmara dos Deputados. Então, assim, quando foi aprovado o mercado de carbono, André, e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, teve uma fala de um senador, o senador disse assim, ó, nós estamos aprovando o mercado de carbono, mas só está previsto ali o comércio de carbono. Por que não está entrando ali a preservação do meio ambiente? Porque isso tudo que está sendo feito, eles disseram que era para preservar o meio ambiente, preservando o meio ambiente reduziria as emissões, reduzindo as emissões, de certo não ia ter mais o aquecimento global, de certo não ia ter mais as mudanças climáticas e de certo não vai ter mais ciclone, não vai ter mais chuvarada, não vai ter mais seca. Só que daí, escutem, eu vou repetir. Foi aprovado o mercado de carbono, que é para ser um instrumento para a redução das emissões, só que nesta aprovação não consta a preservação.
Vocês entendem como mentem para nós? Então, o vereador aqui de Caxias do Sul que me perguntou por que é que eu não concordo com isso, porque é mentira, porque vão implementar o cercamento eletrônico e daqui no máximo 1 ano nós estaremos todos cercados, monitorados, essas câmeras não vão servir para pegar carro de bandido nenhum, como o Eduardo Leite disse. Vai ser porque eu, o senhor vereador, o prefeito, a vice-prefeita e todos os outros que moram nesse município, assim como todos os outros municípios brasileiros, vamos ter crédito e horário para usar o nosso carrinho. Nós vamos usar o nosso carrinho quando a ONU disser que nós podemos usar o nosso carrinho. E quando que nós não vamos poder usar o nosso carrinho? Vai ser quando a gente desobedece. E a gente desobedece como? Comendo carne. A gente desobedece como? Não concordando que nós não queremos mais andar do jeito que nós sempre andamos. É isso que está em jogo. E é isso que eu quero que as pessoas compreendam. Vamos lá. Agora eu farei a leitura aqui, André e todos que nos acompanham, da notícia sobre o cercamento eletrônico. E aí as pessoas vão entender aqui, ó, 100% da Agenda 2030, 100% da nefasta quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial significa fim da nossa vida natural. Fim da nossa vida natural e começo de tudo artificial e industrializado. É o satanismo. Caxias mais segura. Rumo à cidade inteligente que queremos. Olha só. É só notícia boa. Soluções avançadas de segurança para cidades inteligentes em fase inicial de implementação em nossa cidade. O prefeito Adilóide Domênico divulga hoje a Caxias mais segura. Projeto com sistema de cercamento eletrônico e monitoramento urbano para as smart... Eu não gosto de falar essas palavras imundícia em inglês, porque eu vivo no Brasil, eu falo português, e eu não falo essas palavras aí. Isso aí já é o começo da infâmia toda. Com o novo Centro de Operações Integrado, o CIOP. Quem não assistiu ainda, eu fiz um vídeo, tá aqui no meu canalinho, falando somente sobre o que compõe esse CIOP. Qualquer dia, André, nós vamos fazer um outro vídeo, eu vou te chamar de novo, e eu vou apresentar item por item e tu vai falando juridicamente os riscos disso para a nossa vida. Porque daí os nossos vereadores, os nossos prefeitos, que eu acredito muito, que é por ingenuidade, que eles estão enfiando nós nisso, eles vão entender e nós vamos começar a contra-atacar essa desgraça todos juntos. Então, o CIOP de Caxias do Sul, conforme previsto no plano, escutem, da agenda do governo. O plano do nosso prefeito aqui, que era de 2020 a 2022. Quer dizer, uma parte, né, porque o governo deles segue. Utilizar a tecnologia como base da gestão dos ativos e da infraestrutura urbana é um dos principais conceitos que definem uma cidade inteligente. Trata-se de integrar, presta atenção, inúmeros recursos inovadores com o objetivo de se elevar a eficiência dos serviços públicos e melhorar a gestão do espaço urbano, promovendo mais segurança, mais bem-estar e inclusão dos habitantes. Aqui está resumido os objetivos da Agenda 2030 da ONU. Então, é por isso que nenhum vereador, nenhum prefeito pode dizer para nós, quando nós formos questionar, que o cercamento eletrônico e que a cidade mais segura é, sim, os 17 objetivos da ONU junto. O Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul foi inaugurado hoje à tarde, com a presença do governador, essa tranqueira que nós temos aqui, em um prédio na rua Marechal Floriano, com a novidade, escutem, chegam 275 câmeras de monitoramento de alta performance para fiscalização a longas distâncias que fazem parte do sistema de cercamento eletrônico da cidade. O contrato, presta atenção você, pagador de imposto caxiense, o contrato de locação de todos os equipamentos é de 4 anos, no valor de R$16.635.724,98 para vocês serem feitos de idiota e escravo. As câmeras captam e processam imagens com boa resolução, clareza e riqueza de detalhe. Além disso, funcionam com um sistema analítico, presta atenção, que faz a leitura de placa de veículo, com filmagem e gravação em tempo real, 24 horas por dia. Em maio deste ano,
A prefeitura afirmou que o centro deve contar com 15 estações de trabalho, 10 painéis de vídeo, com monitores de 55 polegadas, que devem realizar o monitoramento através das câmeras. No local, deve atuar cerca de 30 pessoas, entre elas policiais, militares, guardas municipais e fiscais. As pessoas estão vendo aí, ali tem um guarda municipal, por exemplo, um agente de trânsito ali. Ó. Ainda em maio, o contrato com a empresa fornecedora das novas câmeras foi assinado. A vencedora da licitação foi a Vigilare Sistemas de Monitoramento de Santa Maria. E aí, segue aqui, eu quero ler o seguinte. Desde setembro, as novas câmeras começaram a ser instaladas em Caxias do Sul. Até o dia 14, pelo menos 6 pontos da cidade estão com os aparelhos. Eu não vou ler todas as ruas, eu acho que o caxiense já deve saber, mas em cada ponto do nosso município tem uma câmera dessas, e pelo que a gente compreendeu, em todos vai ter. E aí eu quero que as pessoas guardem essa informação, porque quando eu ler o próximo texto, vocês vão entender que este é o mapeamento das zonas de baixas emissões. Então, vereador, o senhor que me pediu se eu sou contra, e por que eu sou contra, está aqui, ó. Porque o cercamento eletrônico, vereador, e o monitoramento, ele não vai monitorar bandido nenhum. Até porque bandido nenhum vai fazer crime nenhum embaixo das câmeras, porque eles sabem onde é que estão as câmeras. Então, isso aqui vai ser o mapeamento das zonas de baixas emissões para atender a Agenda 2030 da ONU e a 4ª Revolução Industrial. É só por isso. A Mercopar está aqui, ó. Para quem não conhece, André, você e os outros que não são de Caxias do Sul, essa semana teve em Caxias do Sul a Mercopar. A Mercopar é a maior feira da indústria da América Latina. Sabem qual é que foi o tema? ESG, carbono zero. É isso. É isso. O mundo inteiro está voltando atrás do ESG. Mas nós, aqui de Caxias do Sul, temos que nos meter, porque nós temos que cometer os mesmos erros que todo mundo cometeu. A gente não pode aprender com os erros dos outros. A gente tem que se meter em qualquer idiotice, em qualquer bobagem que os outros se meteram. Vamos lá? O Conselho Diretor, o MOB Caxias, que é essa entidade que eu estou lendo aqui, esse site deles aqui, reconhece e agradece a gestão do prefeito Adiló. São essas pessoas, é essa entidade que está trazendo para nós aqui, para o município, o que eles estão chamando aqui, ó. Agradece o prefeito, então, pelo trabalho em prol do município que queremos no futuro, pois essa jornada rumo a Caxias 2030 só está começando. Eu quero que as pessoas prestem atenção nas C40, como é que vai ser as cidades. Eu já compartilhei vários vídeos sobre isso, prestem atenção. É disso que o MOB Caxias está se referindo. Já não é mais nem C30, é C40, porque até lá nós vamos estar todos cabresteados, exatamente como nós vivemos entre 2020 e 2021, que a gente não podia sair de casa, que a gente não podia andar sem o pano do cabresto na boca, que a gente não podia fazer o que a gente queria. Era o que a ONU mandou nós fazermos. Vamos lá. Aí aqui, André, vai seguir também, ó. Explica aqui todo, sistema integrado. Aí eles dizem assim, eu vou ler só esse pedaço, porque eu não quero que o nosso vídeo fique tão longo, para que as pessoas ajudem compartilhando isso aqui. Mas isso eu preciso ler. Sistema integrado. Com o cruzamento de dados, assim que um roubo de veículo é registrado, por exemplo, o sistema de monitoramento recebe essa informação. Se alguma câmera identificar a placa do veículo, uma notificação... E, ó, se identificar, porque pode ser que não identifique, tá, Caxiense? Tu que vai pagar 16 milhões aí, Caxiense. Pode ser que identifique a placa do veículo do bandido. Pode ser que não também, tá? Uma notificação surge na tela dos operadores para que possam localizar e acompanhar o deslocamento do automóvel e determinar as áreas cabíveis, as ações cabíveis para recuperá-lo. É uma grande ferramenta. É como se aumentasse o número de policiais nas ruas. O mais importante é a inteligência artificial, onde há nas câmeras, a inteligência artificial que há nas câmeras, para quando identificar qualquer situação suspeita, dar o alerta. E aí, com as forças integradas, se acionam as polícias para irem à rua e abordar. Então, é aquilo. Daí vem a fala aqui do secretário, daí vem as falas do Eduardo Leite, aí vem tudo. Eles dizem o seguinte também, monitoramento é um foco e cercamento é outro. Entendam? Isso é importante para nós,
que foi aquilo que o André disse antes. Será que nós, o pagador de imposto de Caxias do Sul, sabe disso? Será que nós, o pagador de imposto, que vai pagar 16 milhões de reais para esse sistema aqui, nós sabemos o que é que está sendo implantado aqui no nosso município e em diversos outros municípios deste nosso país? Foi debatido isso conosco? Nós queremos isso? Será que a gente entende agora por que é que tiraram policiais das ruas? Será que a gente entende agora por que o desarmamento tem tudo a ver com isso aqui? Será que a gente entende agora por que sucatearam as polícias? Por que sucatearam o exército? Porque Caxias do Sul é só um exemplo. Eu estou falando de Caxias do Sul porque é um município que eu vivo, onde eu pago imposto, onde eu moro e onde eu quero fazer alguma coisa de útil por nós. Mas o sucateamento das Forças Armadas, o sucateamento da Polícia Civil, das polícias militares, da Polícia Rodoviária Federal, da polícia, de todas as polícias, é para isso aqui. Então, entendam, foi tirado todo esse sistema que nós tínhamos para vir isso, que é o mesmo sistema que existe, por exemplo, na China. Então, o que vai ter daqui por diante? Não vai ter mais aquele sistema que nós tínhamos uma vez. Inclusive, eu acho que os servidores não se tocaram disso, porque eles não perceberam que eles também, como é que vai ser o emprego deles? Eles vão viver daquele jeito que vive um policial lá na China? E os policiais que estão se rebelando no Reino Unido e na Espanha, será que o policial brasileiro está acompanhando isso? Será que o policial brasileiro, o servidor público brasileiro está acompanhando? A sociedade brasileira sabe no que é que nós estamos sendo metidos? Eu quero muito que a gente preste atenção nisso aqui. Aí vem aqui uma das falas aqui também, olha, a possibilidade do sistema identificar irregularidades como excesso de velocidade, multa, o licenciamento atrasado, o estacionamento em local proibido não é o foco do CIOP. O sistema, entretanto, tem a capacidade de monitorar esses casos. Conforme o governador Eduardo Leite, é preciso uma orientação aos órgãos fiscalizadores para que isso se transforme em multa. Então, está aqui, tem mais texto aqui, eu não vou ler tudo, porque agora, André, eu quero te pedir licença para nós mudarmos para aquilo que é o verdadeiro objetivo disso tudo. Espera aí, que eu tenho que remover um aqui e lançar o outro, apresentar a tela, que aqui vai estar as zonas de baixas emissões. Daí depois tu vai finalizar para nós aqui, André, dando esse respaldo jurídico para nós entendermos. Tu já falou bastante, mas tu vai poder falar um pouquinho mais para nós. Só deixa eu conferir se eu estou apresentando. Não estou. Espera aí, calma aí, desculpa. Desculpa a minha demora aqui em compartilhar, mas já vai. Aqui, então, olha só. Para as pessoas que não entenderam, e eu tenho certeza, André, infelizmente eu tenho certeza que a maior parte dos administradores públicos não entendem nem a metade disso que a gente está falando aqui. E eles acham que eu sou louca, e eles acham que eu estou exagerando, assim como eles diziam que nós estávamos exagerando em 2020, quando nós dissemos que aquilo era um laboratório. Agora, vereadores, prefeitos, governadores, vocês aí que tomam as decisões por nós, está aqui, ó. O motivo pelo qual nós ficamos cercados dentro de casa em 2020, 21, 22, 23, 24 e vão ficar pelo jeito pro resto da vida, é por isso aqui. Então, vocês estão cercando nós, não é para nossa segurança coisa nenhuma. É para isto aqui. É para atender os objetivos da ONU. A tal da redução do carbono, o carbono zero, a descarbonização da agricultura, que na verdade é o fim da agricultura. Só para isso. As mudanças climáticas, é isso aqui agora, vocês vão entender. Vamos junto? O que é uma zona de baixa emissão? A crise climática é uma realidade. E as suas ameaças e consequências estão mais evidentes do que nunca. O setor de transporte presta atenção. Cercamento eletrônico. O setor de transporte é responsável globalmente por quase 12 milhões de toneladas de gases que causam o efeito estufa. Por isso, é essencial reduzir as emissões geradas pelo transporte rodoviário de passageiro. Será que agora a gente entende por que tem todos esses aplicativos de leva e traz de gente? Será que agora vocês entendem por que vocês são desestimulados a ter carro? Será que agora vocês entendem? O desestímulo, está aqui, ó, ao uso de carros particulares é uma medida fundamental para o enfrentamento às mudanças climáticas. Melhoria da qualidade do ar, aquilo que tu falou, André.
e redução dos sinistros de trânsito. Presta atenção, até 2030 não é para ter mais hospital. Presta atenção, vereador que está me escutando. Todos os vereadores que estão... Presta atenção, até 2030 não vai ter mais hospital. Leia o objetivo 2 do Fórum Econômico Mundial. Vocês aí que são deslumbrados pela 4ª Revolução Industrial, pela indústria 4.0, vocês que são adestrados desse negócio que vai acabar com vocês. E comigo, conosco. As cidades precisam encontrar maneiras de reduzir o tráfego e priorizar o bem-estar das pessoas, além de considerar os impactos ambientais e sociais do uso do automóvel, oferecendo opções de transporte que gerem menos emissões de carbono. Recentemente, as zonas de baixa emissões, na sigla em inglês o LES, né, que são as tais zonas de baixa emissão, tem se tornado uma estratégia popular em diversas cidades do mundo e as ações implementadas nessas áreas são eficazes para as pessoas dependerem menos dos carros. A partir da oferta de alternativa de transporte mais limpa, mais econômica e acessível, bicicletinha do Itaú, a bicicletinha que agora, ontem ou antes de ontem, não sei, sexta, sábado, não sei que dia foi, em Porto Alegre eles inauguraram o Uber das bicicletas, eu não sei que diabo é aquilo, mas é as bicicletinhas do Itaú, que agora o povo, pelo que eu entendi, vai poder ser levado e trazido pelas bicicletinhas do Itaú, tá? Vamos lá. Com base no estudo Gestão da Mobilidade para Cidades Inclusivas, ou seja, o objetivo 11 da Agenda 2030, que apresenta várias estratégias para diminuir o congestionamento em áreas urbanas, lançamos a publicação Oportunidades Criadas pelas Zonas de Baixas Emissões. E para antes que alguém pergunte, esse documento é do Instituto de Políticas e Transporte e Desenvolvimento, é um órgão aí que o Brasil usa para divulgar essas imundícias tudo, tá? Nesse relatório, abordamos as zonas de baixa emissão de forma mais detalhada. Apresentamos informações para auxiliar os líderes, tá aí, os prefeitos, vereadores, toda essa galera, os secretários do meio ambiente, os secretários da agricultura, os secretários de trânsito, né? E pessoas interessadas a compreender como essas estratégias podem ser implementadas em suas cidades. Aí tá aqui, ó. Definindo uma zona de baixa emissão. Eu leio só mais isso, tá, pessoal? Uma zona de baixa emissão é uma área onde o uso de veículo poluente, que é o teu e o meu, tá? O teu carrinho, o meu carrinho, nosso carrinho, esse carro aí, que isso é uma arma, o carro é uma arma, tá? É estimulado, né, André? Limitado por meio de estratégia com ou sem cobrança de taxa. Quando há cobrança de taxa, é chamada de zona... Presta atenção! Monitoramento, cercamento eletrônico. Olha só. Quando há cobrança de taxa, é chamada de zona precificada. Então, por enquanto, são as camerazinhas só para nossa segurança, para pegar bandido. Daqui uns dias, camerazinha vai ser para... A Márcia está andando muito de carro. A Márcia está passando muito aqui na Perimetral Norte. Então, vamos lá, vamos pegar a placa da Márcia e vamos ter que mandar uma carta para ela dizer que ela está usando muito carro e que ela está emitindo muito carbono. É isso que nós, os Boca Aberta, vai acontecer conosco. Espera um pouco para vocês verem. Nessa área, os motoristas têm que pagar um valor para entrar no perímetro. Por que vocês acham que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e vocês aí em São Paulo têm o pedágio Free Flow? O prefeito Cassiano de IP, prefeito Roberto Dalemole de Antônio Prado, vocês aí que estão tendo o primeiro pórtico do Free Flow, se preparem, a gente avisou vocês, a gente avisou os vereadores de Antônio Prado, Flores da Cunha e IP, a gente avisou, vocês não entenderam, porque as pessoas demoram demais para entender que nós estamos em guerra, guerra para eles implantarem a 4ª Revolução Industrial Satânica lá de Israel. Segue. Onde é que eu parei, André? Nessas áreas, então, os motoristas têm que pagar um valor para entrar no perímetro, sendo que os veículos mais poluentes pagam mais, enquanto os carros híbridos ou elétricos pagam menos. Em alguns casos, não pagam nada. Já as zonas precificadas proíbem a entrada de veículo altamente poluente, e os infratores podem receber multa. Então, tu aí que tem carro a diesel, se prepara, tá, meu filho? Se prepara. Vale destacar que corredores isolados, ou seja, áreas ou ruas que não restringem especificamente a circulação dos veículos, não sejam consideradas zonas de baixa emissão, pois são fáceis de serem evitados pelos motoristas e não incentivam a mudança para veículos mais limpos. Geralmente, as zonas podem variar em termos de tamanho, estrutura de preço,
modelo de funcionamento, terminologia e restrição. Daí tá aí, ó, tá aqui. Aqui justifica o porquê em 2020 e 2021 vocês aí foram impedidos de andar de carro, vocês foram impedidos de andar de ônibus, vocês foram impedidos de andar entre os municípios, nós fomos impedidos, e quem viaja de avião, que não é o meu caso, não ando de avião, foi impedido de ir para cá, de ir para lá, e é por isso que ontem teve uma notícia mundo afora. Começou a ser controladas viagens de avião, porque os aviões têm que ir também para carbono zero, e net zero, e é tudo zero, e é descarbonização, e é o raio que o parta. Isto é o esquema todo. Diante disso tudo, André e meus amigos que estão aqui acompanhando, nós elaboramos um documento. Elaboramos não, mentira. Nós traduzimos do espanhol um documento onde eu pretendo fazer a minha parte e vou convidar aqui, André, cidadãos caxienses, para a gente ir junto, de preferência. Vamos ali questionar o nosso município. Eu quero que as pessoas que querem ir junto comigo questionar o município de Caxias do Sul, mandem um e-mail. Vai lá. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, ó. Deixar o meu e-mail aqui. André, eu já te passo a palavra. Andrecito, meu irmão, me perdoe. Eu tinha que falar tudo isso para te poder agora fazer o respaldo jurídico aqui dessa fala toda. Então, quem quiser ir junto comigo, documento está pronto, eu já compartilhei no nosso grupo do Telegram. Quero pedir assim, ó. Quem quiser ajudar nessa guerra, entrar nessa guerra, o seu município já tem o cercamento eletrônico, pois então, acho que é bom fazer a tua parte. Eu vou fazer a minha parte aqui em Caxias do Sul, eu transcrevi o documento de espanhol e eu vou protocolar aqui questionando. Bom, vocês sabem que esse cercamento eletrônico ali na frente vai atender as zonas de baixas emissões? Vocês querem entregar a nós aí para o reconhecimento facial? O que é que vocês farão com as imagens do meu rostinho? Para que vai? Vocês vão compartilhar com quem mais essas minhas informações da carinha minha aqui? Vai ser só com o município de Caxias do Sul ou vocês vão mandar os meus dados aí para outros cantos do mundo? Então, quem quiser, o documento foi traduzido do que os espanhóis estão fazendo lá, do que está sendo feito na Itália. E nós, aqui em Caxias do Sul, eu pretendo, nos próximos dias, reunir um grupo de pessoas para nós irmos juntos. Vamos lá no gabinete do prefeito e vamos protocolar. É um pedido de informação. Nós queremos saber daquelas leis todas que o André mostrou. O artigo 5º da Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Proteção de Dados. O município de Caxias do Sul sabe do objetivo ali para frente? Porque se vocês não sabem, vocês não têm que saber. Porque tudo que nós dissemos até hoje aconteceu, né, André? Tudo que nós falamos até hoje aconteceu e nós não somos videntes. É só porque nós não somos tão idiota e tão imbecil. Então, quem quiser ir junto em Caxias do Sul, por favor, me mande e-mail. E quem quiser receber o documento e a gente trocar umas ideias para vocês irem no município de vocês, vamos. Pessoal, a gente só tem nós por nós. E presta atenção, tem vários vereadores que estão vendo que a coisa, que nem tudo que reluz é ouro. Então, por favor, pessoal, conversem com os vereadores. Os vereadores são nossos representantes. Os deputados são nossos representantes. Nós temos que conversar com essa gente. Assim como essa gente escuta o Klaus Schwab, o Bill Gates, a ONU, o Hayek, eles têm que escutar nós. André, meu irmão, por favor, respaldo jurídico dessa coisarada toda. Não, primeiramente, meus parabéns. A sua explanação foi maravilhosa, entendeu? Não só pelo entusiasmo e a paixão, né, mas pela didática também, né, que ele é própria. Né? Então, eu espero que as pessoas, com essa informação que você está disponibilizando, elas possam realmente pensar criticamente, né, sobre o que pode dizer diretamente a realidade delas. Quando você falou sobre câmeras de reconhecimento facial que possuem programa de inteligência artificial, os Estados Unidos baniram essas câmeras porque foi constatado lá que muitas delas estavam, inclusive, transmitindo, sem a operação, sem um comando da operação da empresa, dados sobre vigilância e reconhecimento facial para, inclusive, empresas de outros países e para governo de outros países. Adivinhe qual entre eles, certo? Então, assim, primeira coisa, precisa disso? Né? O que vai vir de concreto? Você vai colocar 16 milhões e vai receber o que de volta? Outra, um contrato desse, com cláusula fechada de que você vai fornecer seus bancos de dados, nós já temos o caso da Meta, né? Que ela
se apropriou dos dados, depois vendeu os dados, né, para diversos fins. Esses dados são preciosos, né? E a nossa legislação, ela dá o direito de controle para que você, de anonimização, para que você, esse algoritmo, ele apenas faça um registro, mas que ele não faça a armazenagem, tá bom? E para via de segurança, tem que ser através do devido processo legal, né? Existe o banco de captura, né? Por exemplo, vamos pegar pessoas aí que foram condenadas, que foi expedido mandado de busca e apreensão. Existe já esse programa, entendeu? Então, tudo bem acoplar um com o outro, mas que seja bem claro, ele só vai buscar fazer uma varredura para fazer identificação, né, de alvos que estejam já sujeitos ao controle do juiz, né? Então, porque é uma garantia nossa, a reserva da jurisdição, né? Então, uma autoridade policial, numa investigação, é decretada a prisão de alguém, né, num processo, né, criminal, e aí tem que se empreender todos os meios disponíveis para que se possa localizar essa pessoa. Agora, a banalização, né, você já tem aí empresas particulares que já estão até se oferecendo, está aí uma reportagem do Intercept, o que fecha com tudo com que a Márcia Rosa, porque algumas pessoas talvez assim, não sei, no município, não gosto do jeito da Márcia, acho que ela é alarmista, eu não entendo muito bem o que ela fala, o que tem a ver uma coisa com a outra. Bom, ela está disponibilizando essas informações, fora o que eu estou dizendo aqui, que é de fácil acesso de vocês. E as consequências são as piores. E já existem lugares, por exemplo, ela falou dessas zonas de baixa emissão. Bom, o governador de vocês, ele é um aluno destacado do ciclo de Klaus Schwab, que forma líderes. Existe um programa internacional, isso não é secreto nem nada, são selecionadas pessoas do mundo inteiro, não é só daqui, né? Então, entre outras pessoas, tem empresários, né? A mod do lead do Dória. Então, o Eduardo Leite foi um deles, né? A Tabata do Amaral é outra e tal. Então, existem programas que, sob o guarda-chuva, né, de formação de líderes mundiais, acabam tentando fazer um lobby e interferir, fazer a agenda que essas pessoas que estão pagando progridam. Então, se elas estão pagando para essas pessoas fazerem coisas do interesse delas que não podem ser do conhecimento de vocês, a primeira coisa que uma pessoa sensata tem que fazer é desconfiar. Certo? Um contrato onde você não conhece toda a extensão daquilo que está sendo, dos efeitos, você já deve rejeitar. Então, a consulta prévia é um direito de um cidadão e é obrigação do ente público em fornecer. Então, vá atrás desse direito. O direito à informação também, né? E, de uma maneira muito reduzida, além desse documento prático que a Márcia está oferecendo a vocês, tem uma orientaçãozinha teórica também, do texto que eu já passei para ela, que ela deve colocar o link para vocês lerem, e aí vocês formem a sua... de posse dessas informações, eu juro que o texto não é longo, e o documento da Márcia também não, ela vai já projetar. Então, vocês podem facilmente tirar um tempinho de vocês, em 5 minutos, né? Dar uma lida, dar uma pesquisada nessas páginas aí que são oficiais, e aí se organizem não esperem a coisa acontecer, porque aí já é muito pior, né? Então, já tivemos a experiência passada, de que quando fomos reagir, já tínhamos um monstro, né? E no final das contas, aí cadê os políticos, né? Cadê aquelas grandes figuras, né? Que esbravejam, que dizem que são muito corajosos, que defendem isso, aquilo, e bater os rabos entre as pernas, e cada um teve que se virar como pôde, né? E como tem sido até agora. Então, para você não dar um passo adiante numa situação que você depois não sabe como fazer, de repente ter que sair do seu município, mudar o seu negócio para outro local, procure saber, entendeu? A Márcia está disponibilizando, você não é obrigado a comprar tudo que ela diz, vocês podem e devem fazer o juízo próprio sobre tudo que está sendo proposto, até porque, como ela está demonstrando, é uma coisa que está acontecendo em vários lugares do planeta, né? E Smart City, se vocês quiserem saber como é que é a implementação disso na prática, da sua capacidade plena, quer dizer, o que vai ser, em última análise, daquilo que está se propondo em iniciar no município de vocês, vem os exemplos que acontecem na China. É fácil vocês verem isso aí no YouTube, ou então pesquisando no Google, Smart City chinês. Tem o Epoch Times, que é um canal que no Brasil a sede fica em Curitiba, que é um local próximo de vocês. Tem o Marcos Exoeito, aquele sobrenome dele que é complicado, Exosi, né?
é de muito fácil acesso, mas aí tem os vídeos também do YouTube, Epoch Times Brasil, né? Então, vocês têm pleno acesso à informação e tem pessoas disponíveis. Agora, vocês têm que querer e têm que entender que a preocupação da vida de vocês, da liberdade, da segurança, da privacidade, tem que partir de vocês. Porque se vocês deixarem tudo nas mãos de outras pessoas, aí pode ser muito... para remediar isso aí vai ser muito complicado. Perfeito, André. Olha só, as pessoas estão deixando aqui vários comentários. Eu vi o último aqui, ó, da Neuza. Ó, por favor, como posso saber se a minha cidade está nesse programa? Eu disse que aquilo das cidades inteligentes, disso tudo que nós apresentamos aqui hoje, eu vou deixar o link aqui depois nos comentários e na descrição do vídeo para as pessoas saberem, tá? Mas entendam o seguinte, Cleusa e todos os outros que estão assistindo aqui, os municípios que não estão querendo estar. Então, não existe nenhum dos 5.000 e tantos municípios brasileiros que a gente tenha escutado, nós não queremos isso, porque vai depender do povo. Vai depender das pessoas fazerem este combate que nós estamos propondo aqui, que o André fez um resumo extraordinário. André, te agradeço muito quando tu diz isso, que pode ser que as pessoas dizem que eu exagero, que eu isso, que eu aquilo. Inclusive, tem uns aqui que se incomodam por causa do jeito que a gente fala, mas é que a gente sabe que a situação é gravíssima. E aqui em Caxias do Sul, mesmo a gente combatendo, olha o que está. Então, entendam, a Miriam também trouxe aqui, São Paulo é um dos municípios que está mais avançado. Na Bahia, tem diversos municípios da Bahia que estão servindo de modelo. Então, assim, ó, no Espírito Santo, tem diversos municípios que estão servindo de modelo. Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é o estado assim, ó, tá entregue para o estrangeirismo. Então, assim, ó, prestem atenção, a situação é séria. Eu falei diversas vezes, as pessoas preferiram brigar conosco. Eu disse, quando começou esse ano, as CPIs e as CPMIs que o Congresso brasileiro está fazendo é para distrair o povo, é para tirar a atenção do povo disso aqui. Vocês entendem? Isso aqui começou em 2021. Em 2022 avançou para caramba, mas agora em 2023, enquanto o povo estava intertido com a CPI disso e a CPMI daquilo, eles avançaram, porque as pessoas só ficaram correndo atrás do que os políticos ficaram mandando vocês correrem atrás. Entendam? Não é os políticos que têm que dizer para nós qual é o assunto do momento, somos nós que temos que dizer. Tchê, passa da hora da gente entender isso. As CPIs são todas para distrair vocês. Entendam. E não deixem que as nossas vidas sejam pautadas de lá para cá. Vamos pautar daqui para lá. Eu já cansei de dizer isso. Então, pessoal, entendam. Nós passamos por aquela situação de saúde em 2020 para eles mostrarem para nós o que é que eles querem que nós, como é que seja a nossa vida a partir dali. E a partir de 2030 é aquela vida que eles querem para nós. Que tu não pode levar o teu filho na escola que tu quer, que tu não pode rezar na igreja que tu quer, que tu não pode ir andando aonde tu quiser, que tu não pode comprar aquilo que tu quiser. Aqui no Rio Grande do Sul, as prateleiras foram lacradas. Será que a gente entende agora que aquilo foi o laboratório? Será que a gente entende agora que aquele foi o teste? Será que a gente entende agora que quando acontecem esses conflitos é tudo arquitetado para que aconteça isso aqui? E eu estou dizendo, nós acabamos de passar por aquela situação da aprovação do mercado de carbono no Senado. Foi aprovado no Senado? Foi. Mas com toda a mobilização que nós tivemos, graças à AproSoja Brasil, graças ao presidente Galvão, nós conseguimos deixar a agricultura fora. Entendam, isso foi enorme, isso foi muito importante. Só que agora, pessoal, esse caminho que nós abrimos, nós temos que seguir batalhando. E aí é por isso que eu quero mais gente indignada, mais gente junto, mais gente ligando para os senadores. O senador Plínio Valério, que se eu não me engano é de... Eu não sei de onde que o senador é, me ajudem aí quem... O senador Plínio Valério é um senador que tem feito esse combate. É do Amazonas. Do Amazonas.
O senador Zequinha Marinho é outro, só que daí vocês têm que entrar em contato com ele do mesmo jeito que eu entro em contato com o senador Reise. Vocês têm que ligar no gabinete e dizer, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conversar com o senador, eu quero conversar com um assessor. A gente dificilmente vai conseguir falar com o senador, mas, meus irmãos, falem com os assessores. Os assessores são quem conversam com os senadores. Nós precisamos continuar, porque quando eles falam em descarbonização, é o fim daquilo. Se eles disserem descarbonização da economia, é o fim da economia, que é por isso o maldito Pix. Quem ainda não deletou o Pix, por favor, pessoal. Não adianta tu dizer que tu tá junto comigo na mesma guerra. Obrigada, Denise, é do Amazonas mesmo, né? E vocês continuam com o Pix, vocês não estão entendendo, tu tá alimentando a cobra para ela te dar o bote. Entenda, a descarbonização da agricultura é o fim da agricultura. Então, nós conseguimos impedir, ou pelo menos constou na aprovação do projeto que a agricultura está fora. Aquilo é um elemento importantíssimo nessa guerra toda. Só que agora vai para a Câmara dos Deputados. Eu já entrei em contato com Giovanni Cherini, eu já entrei em contato com Alceu Moreira, estou falando de 2 que são aqui do Rio Grande do Sul, mas eu quero que vocês entrem em contato nos estados de vocês. Nós precisamos que em cada canto desse país tenha pelo menos um senador, pelo menos um deputado federal que esteja entendendo isso aqui. Porque daí nós vamos começar a dizer assim, é guerra? Então vamos fazer um cabo. O cabo está sendo puxado só para um lado. Vamos tentar equilibrar? Vamos fazer a nossa parte? Nós precisamos fazer a nossa parte, pessoal. Nós precisamos. E este cercamento eletrônico é o pacote para fechar o carbono no município. Entendam? Aonde é que eles vão controlar nós? É no município. Então, o cercamento eletrônico, o monitoramento aqui, o reconhecimento facial é no município, minha gente. É aqui que eles vão controlar o teu carbono. Tu, eu, vocês, nós aqui, juntos. Miriam, me envia e-mail, ou me chama no... Quem tem meu WhatsApp, me chama no WhatsApp, ou me chama no Telegram, que o documento eu mando para vocês, para a gente juntos fazer lá, tá? Andrecito, eu acho que por hoje era isso. Resumindo, eu fiz um outro vídeo também, sexta-feira, sobre o maior laboratório de física do mundo. Amanhã eu vou fazer um vídeo rápido, convidando as pessoas para nós entrarmos em contato com os senadores. Quem não entrou em contato com os senadores, entre. Pessoal, o CERN, o maior laboratório de física do mundo, é por onde eles estão se passando por Deus. É ali que eles estão passando por Deus. Eles querem desvendar o segredo da criação do universo. Eles que vão desvendar o segredo do chifre deles. É isso que a gente tem que dizer para essa gente. Né, André? É isso que a gente tem que dizer para essa gente. Então, assim, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu só fiquei sabendo depois que foi aprovado, porque a gente não consegue acompanhar tudo. Agora, vamos entrar em contato com os senadores para tentar impedir que isso seja aprovado. Vocês vão dizer, mas o que tem a ver? Isso é tudo. Está tudo interligado. Tudo interligado. Então, o cercamento eletrônico, o Alex está perguntando aqui, vai ser por onde eles vão instalar todas as câmeras para depois monitorarem as nossas pegadas de carbono, que é por onde eles vão monitorar nós. O Carbon Footprint ou o Carbon lá, o MyCarbon do Fórum Econômico Mundial. Andrecito, muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. Faz um fechamento, se tu quiser fazer mais um fechamento aí para nós. E muito obrigada e que Deus nos abençoe e nos proteja e que a gente consiga equilibrar essa guerra aí. Claro, Márcia. Eu só deixo as pessoas seguir reflexão. Se é tão bom, por que quem construiu essas regras não aplica nos seus próprios países, né? Por que não começa a replantar florestas na Alemanha, a cuidar de populações minoritárias na França, né? Porque tem várias colônias que deixaram o pessoal, aí, inclusive aqui próximo na América mesmo, aqui na Francesa, né? Porque começam amparando por aí. Vejam onde foram implantadas essas coisas, o que aconteceu. O que aconteceu com Sri Lanka, que tinha o maior índice de SG do planeta. O presidente teve que sair correndo lá para não morrer, entendeu? E o país que produzia alimento para exportar passou fome. Você entende o que eu quero dizer? Por que não começam com nossas próprias prioridades daqui, em vez de ficar se preocupando, se parametrar e receber nota de organismo estrangeiro? Por exemplo, 50% da população não tem esgoto. É uma vergonha, é uma tecnologia básica. Isso não resolveria o problema do meio ambiente?
Isso não ajudaria na saúde? Isso não ajudaria também das pessoas a terem uma maior dignidade? Entendeu? Então, por que ficar comprando equipamentos mirabolantes, uma solução de um pacote fechado e que, no final das contas, vai dar dinheiro para pessoas que nem sequer daqui são? Carros importados com bateria de lítio, sódio, que ninguém sabe o que fazer delas depois que seu curtíssimo tempo de uso, né, para onde como fazer um descarte disso daí, onde armazenar sem poluir, né? Ninguém se preocupa com isso, né? Temos que penalizar pessoas que com muito custo conseguir por sua própria conta e sacrifício um carro, né, um veículo automotor, para que possa subsidiar alguém que privilegiado, talvez até ligado a um político que está impondo isso aí, para poder comprar um carro de 300 mil reais da China, elétrico. Não é justo isso. Nós que temos uma das matrizes mais limpas do planeta, receber lição de moral para quem está queimando uma floresta de 1000 anos, porque não aguenta passar frio, porque inventa de fazer guerra e quer vir para cá para poder cagar regra, desculpe, mas é isso que está fazendo. Cadê o orgulho próprio? Entendeu? Então, empurram 16 milhões na conta do município. Vocês estão rasgando dinheiro aí em Caxias? Eu pergunto isso a vocês. Não, na boa, se vocês estiverem melhor do que a Suíça, quem sou eu? Né? Se o problema de vocês é saber se devem ter cesta de coletoras com várias cores, né? Porque, veja só, vai chegar um ponto aí que vocês vão ter que decidir se vocês vão ter que importar gente para poder preencher cotas, né? Porque vai ter LGBTQI+, vai ter que ter anão, vai ter que ter gigante, vai ter que ter toda uma paleta de seres humanos, e todas eles pensando igualzinho a pessoa que está determinando as ordens, porque é uma pluralidade somente de estética, né? E todo mundo falando a mesma língua, a língua neutra, né? Todos falando iguais, entendeu? Feito com débeis mentais. Então, é isso que vocês vão ter que ver, é isso daí, entendeu? Se vocês preferirem ficarem sentados da forma como estão, veja só, vocês não precisam concordar com tudo, entendeu? Sobre questão de religião, sobre questão de costume, nem nada disso. Vocês só precisam verificar se é conveniente para vocês. Vocês querem pagar por isso? Entendeu? É simples assim. Tá cheio de remédio nos hospitais, vocês têm todos os médicos que precisam, a cidade está completamente limpa, não é mais fácil começar pelo básico, entendeu? Por que ficar deslumbrado com um programa que é medido de premiação por pessoas que você nem conhece, que provavelmente são bilionários ou ligados a bilionários, entendeu? Que não ligam para você? Que mania é essa da gente querer achar que deve alguma coisa? Por que não tem essa política ESG no cinturão, né, do milho nos Estados Unidos, do trigo ou do leite que compete com vocês? Entendeu? Eles não querem isso para eles, mas para cá eles fazem questão e pagam caro. Tem representantes aí em todo lugar para poder ficar vendendo esse lixo daí. Entendeu? Vocês precisam de equipamento para ficar medindo velocidade, para ficar emitindo multa? Vocês estão achando que estão pagando pouco imposto? Porque, no final das contas, é uma desculpa para alguém poder cobrar o quanto quiser de vocês. Entendeu? De você ter dinheiro na conta e não conseguir comprar uma carne porque passou uma lei absurda dizendo que, ligado a esse programa aí, né, tem que reduzir o consumo de alimentos que são altamente poluentes. Aí nunca que vai resolver os problemas esses indicadores ambientais nunca vão melhorar. Quando vocês estiverem na beira do sacrifício máximo, mas depois também tão bem, mas olha, teve um furacão lá na Flórida agora, zerou todos os pontos, vão ter que começar tudo de novo, né? E vocês não vão sair daí nunca. Então a ideia é de entrar para nunca mais sair. E se vocês tiverem dúvida aí, veja as Smart Cities chinesas, entendeu? Para que elas se propõem, né? Então você vai ter um créditozinho, o juiz cobra saber se você é um bom cidadão, se você não fala mal do governo, se você está batendo palma toda vez que aparece o pronunciamento do seu governador, entendeu? E coisa desse tipo, entendeu? E para poder você estar respirando e poder ter pelo menos um filezinho de carne uma vez por mês. Aqui mesmo na mesma cidade já teve um vereador que lançou uma lei que para poder diminuir, porque agora é essa moralidade, né? A gente faz mal para você, então eu vou te ajudar. Então, ele queria que na merenda escolares fosse servido experimentalmente, né, carne de insetos, né, desses tratados e tudo mais. Aí todo mundo leva na brincadeira, diz que é um absurdo, ele sabe que o projeto não passa, mas já está testando. Então, quem faz isso aí testando é porque ele já sabe que tem alguém que está patrocinando, que lá na frente isso aí vai ser obrigatório. Então, abra o olho, entendeu? É só isso aí, entendeu? E questionem. Se vocês não acreditam que seja exatamente assim, mas fiquem curiosos para poder se informar de forma questionadora.
respeitosa, questionando. Eu digo, ó, o senhor, por favor, me explique como é isso? O senhor sabe o que é isso? Né? Se o vereador chegou para a Márcia e falou, quero de forma reduzida, você é a favor ou contra? Quando ela disse que era contra, eu digo, então me explique detalhadamente por que você é contra. Porque se você tivesse que sim, eu digo, estamos juntos. Pau! Quer dizer, eu não quero acreditar que cada um esteja levando, sei lá, uma grana no bolso. Não pode ser isso. Tem que ser alguma coisa mais simples. Como, por exemplo, eles estão convictos que só essas palavras bonitas, esse texto que foi colocado nesses sites oficiais, é o suficiente para acreditar que só vai ser daí para melhor. Que Caxias, gastando a partir de 16 milhões, podendo chegar talvez a 160 milhões, não se pode colocar um preço na felicidade, na verdade? Vocês aí vão estar vivendo assim, do jeitinho que alguém está apertando o botão, sabe-se lá de onde, vai querer. Quem pode querer fazer melhor da sua vida do que saber que está satisfazendo a vida de uma pessoa que você sequer conhece, que já deve ser multibiliardária? Eu acho que não deve ter coisa melhor na vida do que isso. Aí, está na mão de vocês ainda, né? É isso, Márcia? Perfeito, André. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estivemos juntos aqui hoje. Muito obrigada. Entre em contato aí para pegar o documento, quem quiser fazer no seu município, quem quiser ajudar nessas situações todas que a gente está combatendo, o tal do CERN no Senado, o mercado de carbono na Câmara dos Deputados e nos municípios essa situação toda. André, muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.